Fala galera! Vamos então começando mais uma aula do nosso curso gratuito de Física. Dessa vez vamos adentrando cada vez mais no universo da mecânica, mais especificamente estamos agora na dinâmica, que é a área da física que estuda as forças, né? Ou seja, o que causa o movimento. Na aula de hoje nós vamos ver as principais forças da mecânica, que serão 4 forças: força-peso, força normal, força de tração e força elástica. Nós ainda teremos, na próxima aula, a força de atrito. Sim, teremos uma aula só sobre força de atrito aqui no curso. Pessoal, basicamente, essas forças da mecânica que nós vamos ver aqui, o que elas vão ser? Vão ser os tipos de interações que nós teremos entre os corpos no universo. A tua missão, como estudante que deve resolver os problemas, é identificar quais forças que estão atuando num corpo, dada a situação que ele se apresenta. E aí, com isso, resolver o problema. Bom, vamos lá. Vamos começar pela talvez a mais famosa de todas, a força-peso. Então, o que é a força-peso? Ela é uma força cuja natureza é gravitacional. Como assim, professor, natureza gravitacional? Significa que a força-peso ela se origina devido a uma interação entre massas. Tá? Então, ela é uma força gravitacional. E ela é uma força, meu querido e minha querida estudante, sempre atrativa, ou seja, é sempre de atração e nunca de repulsão. Maravilha! Bom, aqui no caso, quando nós estamos num planeta ou num satélite, por exemplo, a Lua, quem é que vai fazer a força-peso? É o planeta, certo? É a força que o planeta exerce em nós. No caso, por exemplo, aqui na Terra, né? Força que a Terra exerce em nós. A força-peso ela também vai ter as seguintes características. Ela vai ser vertical, na direção vertical, e para baixo. Rigorosamente, na verdade, a força que atua em nós, né, a força que a Terra faz em nós, aponta para o centro da Terra, sempre para o centro da Terra. Só que nos problemas mais comuns, tu vai ter situações do tipo um bloquinho aqui no chão, né? E aí tu vai colocar a força-peso atuando para baixo. Tá aqui, ó, força-peso, né? Então, na prática, a gente acaba sempre colocando a força-peso para baixo, apesar de ela ser necessariamente apontando para o centro da Terra. E aqui está o seu módulo, a sua intensidade. A força-peso é dada por a massa do corpo, m, a massa do corpo, e g, a aceleração da gravidade do planeta, que nós já vimos na nossa aula de queda livre, o que é aceleração gravitacional. Em termos de unidades aqui, a massa é medida em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o peso, notem que peso é uma força e a sua unidade é Newton. Bom, meu querido e minha querida estudante, agora que tu viu a força-peso, quero fazer algumas discussões contigo. A primeira, nós temos aqui, sim, um par ação e reação. Apesar de nos problemas, na maioria das vezes, nós nem fazermos essa representação, existe um par ação e reação entre eu e a Terra, entre o corpo e a Terra. Porque assim como a Terra me atrai com a força-peso, eu também atraio a Terra com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Então eu obedeço aqui a terceira lei de Newton. Outra coisa, essa discussão é bem importante, presta atenção comigo. Qual é a diferença entre peso e massa? No dia a dia, nós, querendo ou não, fazemos essa confusão entre essas duas grandezas, peso e massa. Olha bem a diferença. O que é a massa? A massa tem a ver com a quantidade de matéria que tem no corpo, cuja unidade é quilograma. Massa também é uma unidade escalar. Eu quero que tu note que a tua massa ela será a mesma em qualquer lugar do universo. Se tu tem 70 quilos de massa, tu vai continuar tendo 70 quilos de massa
tanto aqui na Terra, na Lua, no espaço sideral, em qualquer lugar. Agora, peso não. O que é peso? Peso é uma força. Então, peso é uma força. Força que o planeta faz em nós, ou que o satélite faz em nós. O peso, vocês notem, depende disso aqui, ó, da aceleração da gravidade do lugar onde eu estou. Então, dependendo do local onde eu estou, o meu peso vai mudar, que é a força que o planeta exerce em mim. Mas a minha massa não muda, porque tem a ver com a quantidade de matéria que eu tenho. Então, no nosso dia a dia, quando a gente fala, o meu peso é 70 quilos, na verdade, o correto seria a minha massa é 70 quilogramas. Só para vocês terem uma noção, vamos fazer aqui uma conta de padaria. A aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto que na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu pego uma pessoa que tem 100 quilogramas de massa, por exemplo, essa pessoa na Terra, ela vai ter um peso de 100 vezes 10 mil newtons. Certo? Ou seja, a Terra exerce uma força de atração nessa pessoa que vale 1000 newtons. Enquanto que na Lua, a massa da pessoa não muda, mas essa pessoa terá um peso de 100 vezes 1,6, 160 newtons. Maravilha. Então, toma cuidado para a diferença entre peso e massa. Certo? Nos problemas, o peso vai ser uma das forças atuando lá no teu corpo, no teu bloquinho. Direcionada para baixo, cuja intensidade é mg. Essa é a nossa primeira força, a força peso. Vamos agora